A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast A Bíblia Fala. Esse é o nosso podcast número 13, nessa data de hoje. E eu tenho um chamamento aqui, neste momento, para você ir refletindo, pensando, enquanto a gente vai discorrendo aqui sobre algumas coisas. É uma pergunta. O arrebatamento da igreja será um arrebatamento invisível e silencioso? Ok. Vamos lá. Eu quero, nessa oportunidade aqui, ler com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Esse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele é chamado por alguns de o pequeno Apocalipse. E na verdade porque trata de temas aí que é bem comum no livro de Apocalipse. E esse Mateus capítulo 24 trata do sermão profético que Jesus fez no Monte das Oliveiras, bem em frente à cidade de Jerusalém, em decorrência de algumas perguntas que os seus discípulos fizeram a eles. E eu vou tentar ler com vocês aqui todo o capítulo. Vamos ver se vamos conseguir. Olha só, o público-alvo desse capítulo é composto de a igreja, que é constituída por judeus e gentios, ou seja, para todos. E se a gente ampliar mais o leque, nós vamos ver que esse capítulo 24 de Mateus, ele vale para toda a humanidade, para todas as pessoas que habitam a face da terra. Então, na verdade, o público-alvo do Mateus capítulo 24, acaba sendo a igreja composta por judeus e gentios, mas também pode se referir também, ou ser indicada também, para todas as pessoas da face da terra, todos os habitantes da terra. Qual é a temática desse livro, desse texto aí de Mateus capítulo 24, o pequeno Apocalipse? A temática dele é final dos tempos. O final dos tempos, que tempos? Os tempos em que nós estamos vivendo. Ou seja, a segunda vinda de Jesus Cristo, com todos os seus elementos que pertencem a ela, esse evento maior chamado de a segunda vinda. Qual a ênfase que esse capítulo traz? A ênfase aqui é principalmente, além de anunciar, Jesus está anunciando a volta dele, mas sem se referir a dia, né? Porque o dia não é revelado, só ele e o Pai, só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que sabem. Nem os anjos do céu, ninguém mais. Quando ele estava aqui na terra, Jesus também não sabia o dia que ele iria voltar, porque ele não estava na condição de ser humano e ele não tinha essa facilidade, não seria facilidade, essa pertinência de saber o dia da volta dele. Mas por isso é que ele falou, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Mas agora é claro que o Filho, depois de ter sido glorificado, voltar da posição que ele tinha antes, agora ele sabe. Então, um alerta aqui, é alerta de vigilância, da vigilância mesmo, em todo sentido, e preparo
o preparo comparativo dos acontecimentos que houve antigamente, mais especificamente, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra e vários outros eventos que aconteceram no passado e que as pessoas não atenderam o alerta que tinha sido feito, né? E eles acabaram sendo pegos pelo juízo. Então, as advertências que são feitas por Jesus, aqui nesse capítulo 24 de Mateus, são muitas as advertências que ele faz, são advertências e alertas em um tom solene. Existe uma solenidade de Jesus Cristo lá conversando, explicando para os seus discípulos os acontecimentos que viriam diante das questões que eles perguntaram para ele. Então, esse é um sermão profético. Vamos lá então para o texto então de Mateus capítulo 24. O templo lá em Jerusalém ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Então, era um templo magnífico, o templo que Salomão havia construído, lá em Jerusalém. E ele olha o templo e diz: não vedes tudo isso? Aí ele já começa a primeira advertência solene que ele faz aqui para os seus discípulos e todos que forem ter conhecimento do capítulo 24 de Mateus. Então Jesus diz: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus estava falando aqui, ele estava aqui mais ou menos aí por volta do ano 30, um pouco mais, um pouco menos da nossa era. E eu acho que muita gente aqui sabe que Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70 da nossa era. E Jesus Cristo se refere a essa destruição do templo quando ele diz: olha, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, o templo todo ele teria que ser, quer dizer, ele iria ser destruído, como na verdade foi. E então aqui Jesus começa a falar, separando aqui, sobre o princípio das dores. Qual é esse princípio das dores? Então, o texto diz: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, quer dizer, não para a turma toda, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, ou seja, do final de todas as coisas. Então Jesus começa a responder e ele já começa aqui fazendo um outro alerta de vigilância, uma outra advertência. Então a primeira coisa que Jesus falou, ele disse: olha, vede que ninguém vos engane. Então isso é um alerta solene aí que Jesus estava fazendo para os discípulos que em particular chegaram a ele para perguntar o que nós acabamos de ler aqui. Então, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e fazendo isto, enganarão a muitos. E ele continua dizendo: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda, quer dizer, quando estiverem ouvindo falar de guerras e rumores de guerras, então Jesus disse: olha, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Quer dizer, não chegou o dia ainda da volta
de Jesus Cristo. E ele continua dizendo: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E ele continua: vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, que nós estamos vendo hoje, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto, isso que ele estava acabando de falar, é o princípio das dores. O que significa o princípio das dores? O princípio das dores eu vou explicar para vocês. Eu acho que a maioria sabe, mas alguns podem não saber. O princípio das dores se refere à gestação de uma mulher que está grávida e se aproxima os dias dela dar à luz à criança. Então, a mulher está tranquila ali pelo seu 5º, 6º, 7º mês, ao 8º mês de gestação. Quando entra no 9º mês de gestação, a gestação normal, então vão se passando os dias. Mas com o passar dos dias, aí a mulher começa a sentir algumas coisas. Começa bem pequenininho, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali e tal. E Jesus, quando ele fala do princípio das dores, ele está dizendo a respeito, está fazendo uma figura exatamente dessa figura aí de uma mulher que está grávida. Por quê? Jesus faz uma comparação aí com essa gestação de uma mulher, e ele diz aqui que para não se assustar, porque ainda não é o fim. E ele diz aqui: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Desde quando eu acho que todos que estão vivendo hoje na Terra, praticamente desde quando nasceu, desde quando era bem criança, ouve falar de conflitos entre nações e conflitos até mundiais, né? Quase que aconteceram. A primeira grande guerra, a segunda grande guerra, que alguns falam delas como guerras mundiais, mas na verdade não foram mundiais, mas foram quase mundiais, né? Mas então, nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos em vários lugares, isso nós todos temos visto. Por isso que ele diz aqui: porém, tudo isto é o princípio das dores. Quer dizer, a mulher então começa a sentir no 9º mês, a partir do seu, 15º dia do 6º mês, 20º dia, ela começa a sentir algumas dores, até chegar na hora em que começam a acontecer as contrações no seu ventre. E aí, essas pequenas dores que vão surgindo, que vão aparecendo no corpo da grávida, esse aí que Jesus chama de o princípio das dores. E então Jesus continua dizendo, num alerta aqui, numa advertência aqui, em tonalidade solene para os seus discípulos. Então, quando for o princípio das dores, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, Jesus estava dizendo isso aqui, coisas gravíssimas que iriam acontecer. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui não são coisas boas, são coisas terríveis. Mas coisas que Jesus estava dizendo, porque certamente iriam acontecer, como estão acontecendo, já acontece já há vários anos, né? Essas coisas aqui. Então ele continua: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão
muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E pela história aí, já de centenas de anos, e nós já temos conhecimento pelas leituras que nós fazemos da história da igreja cristã, de muitos falsos profetas que já surgiram. Aliás, já no Antigo Testamento, já há menção de falsos profetas. E nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, então está bastante carregado. Tem muitos falsos profetas aí vivendo e enganando as pessoas. E a palavra de Jesus aqui é que esses falsos profetas enganarão a muitos. Então isso é o tom de advertência que Jesus está dando aqui para os seus discípulos, ou seja, não só para aqueles discípulos que estavam ouvindo ele lá ao vivo, lá perto da cidade de Jerusalém, em frente à cidade de Jerusalém, mas também para nós hoje, porque ficou escrito, essas coisas ficaram escritas, para também a nossa advertência também, o nosso alerta. Então, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, nós estamos vendo hoje coisas terríveis acontecendo a respeito dessa coisa maravilhosa que Deus deu para o ser humano, que é o amor. Amor uns pelos outros, aquele amor sacrificial, o amor que não é um amor egoísta, mas um amor que vê, atende o seu próximo, ou as pessoas que estão, de alguma forma, com algum tipo de carência. Então, manifesta nas pessoas esse amor. Mas, por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, por se multiplicar o pecado no mundo, não só na sua quantidade, mas também na sua qualidade. E também invenção. Quantos pecados que já foram inventados desde que Jesus falou aqui essas palavras. Na verdade que o pecado, os pecados, têm uma raiz, mas essa proliferação de invenção de pecados e todos descendentes dessa raiz primeira, que foi aquilo que nós comentamos já nas edições passadas aqui do podcast, da origem do pecado, né? Veio de lá, de Lúcifer, né? Então passou para toda a raça humana. E então Jesus continua dizendo, e por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, a quantidade de pecados, a invenção, pecados novos aparecendo cada dia, então o amor se esfriará de quase todos. Vem um desânimo e quando o amor às vezes não é correspondido, ou quando é deixado de lado, ou quando é esquecido, ou quando vem uma ingratidão, o que acontece muito é de as pessoas ficarem desanimadas e o amor então se arrefecer, ficar menor. Então o amor se esfriará de quase todos. E aí vem uma outra advertência de Jesus. Esse capítulo 24 de Mateus está eivado, está cheio de advertências e alertas num tom assim solene para os discípulos, para todos nós que fazemos leitura desse texto. Aquele, porém, que perseverar, continuar firme com Jesus até o fim, esse será salvo. E aí ele dá aqui um sinal, aqui muito interessante, que eu acho que todos nós já temos conhecimento disso. Aí ele diz que será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunha todas as nações. Então, todo mundo, ainda aqueles que não ouviram a palavra de Deus, não ouviram ainda o anúncio do evangelho, certamente vão ouvir o evangelho do reino por todo mundo. Para quê? Para que em todas as nações exista
o Evangelho, que é o testemunho que Deus mandou, através de Jesus Cristo, propagar a toda a nação, todas as nações da terra. E será pregado, então, este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Bom, vamos seguir um pouquinho aqui, antes de a gente lembrar da pergunta que nós fizemos no início, não é? A respeito do arrebatamento da igreja. Ou seja, o arrebatamento da igreja será algo invisível e silencioso ou será de outra forma? Então vamos ver aqui. Bom, seguindo aqui no texto então, de Mateus 24, Jesus vai falar aqui agora de um assunto aqui bem discutido nesses últimos tempos, sobre a grande tribulação. Aí ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, isso aqui não diz respeito a nós no sentido de verificar o abominável da desolação, a não ser que vai acontecer uma segunda vez, isso, né, ou alguma coisa que se assemelhe, que pareça abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, lá no templo de Jerusalém, lá no lugar santo. Então, parte pode ter se cumprido naquela ocasião, né, na ocasião da igreja primitiva ainda, mas pode ser que também aconteça, talvez com maior propriedade, daqui uns dias, que a gente poderá ver isso. Então, como essa palavra aqui, parece que Jesus está dirigindo ela mais especificamente aos judeus, a Israel, ao povo de Israel, que estava vivendo lá naqueles dias, então ele diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então uma palavra aqui é do tradutor aqui, quem lê, entenda, quer dizer, entenda o que é esse abominável da desolação, que nós não vamos falar disso hoje, porque não é objetivo nosso aqui. Então ele diz: então os que estiverem na Judéia, aqui então está falando aqui então para os judeus, né? Os discípulos judeus. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Porque me parece aqui que Jesus estava se referindo quando for a destruição do templo lá de Jerusalém, a destruição de Jerusalém e do templo, e aquelas coisas horríveis que iriam acontecer lá naqueles dias da destruição de Jerusalém e do templo, como de fato aconteceu. Então, uma palavra mais especificamente que voltada para eles. Então, diz: então os que estiverem na Judéia, fujam, quer dizer, não vão para Jerusalém, não se aproximem de Jerusalém, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado em cima, né? Não desça a tirar de casa alguma coisa, ou seja, é para sair fora daquela situação que iria pairar sobre Jerusalém, quando as tropas do general romano Tito chegassem em Jerusalém para realmente efetuar a destruição da cidade e do templo. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Quer dizer, quem estiver no campo, não vá para casa novamente, ou seja, em Jerusalém, para buscar a sua capa. E aí, pelo que ele diz aqui no próximo versículo, apesar de ter acontecido naquele tempo, eu acredito, creio, que vai ter vamos dizer assim, um segundo tempo, uma segunda sessão de coisas que aconteceram naqueles dias lá da destruição de Jerusalém, também vão acontecer também nos nossos dias. Quando ele diz assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, ainda dirigindo-se aos judeus, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Então,
aqui essa palavra mais especificamente para os discípulos, mas não deixa também de ser para nós uma advertência mais ampla. E olha aqui o que ele fala no versículo seguinte. Por quê? Porque ele envolve aqui Jerusalém numa, entre aspas, numa grande tribulação, mas numa grande tribulação específica para os judeus e para os habitantes de Jerusalém naqueles dias, e para Jerusalém e para o templo. Então, por isso que ele dá uma especificidade aqui, mais enfatizando aqui aquela época lá. Mas ele diz assim, porque nesse tempo, ou seja, agora ele já amplia mais, não somente lá para Jerusalém, mas ele amplia mais, parece-me que aqui para o mundo inteiro. Aí ele diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação. É a grande tribulação que nós tanto ouvimos falar e até mesmo falando. Aí ele diz aqui, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, ou seja, desde Adão e Eva, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Quer dizer, depois que acontecer essa grande tribulação, que ela agora está no futuro, mas está no futuro aqui bem próximo, por quê? Como nós vemos aqui, que nós estamos falando, que Jesus fala aqui, do princípio das dores, quer dizer, que não era necessário que os discípulos lá tivessem muita preocupação a respeito de algumas coisas, porque ele diz, olha, não é o fim ainda, mas é o princípio das dores. Ele está falando do princípio das dores, mas o princípio das dores vai aumentando e as contrações da mulher que está grávida começam a ser mais intensa e ser mais frequente. Então vai começando a chegar a hora aí da criança nascer, da mulher dar à luz. Então ele diz aqui, porque nesse tempo haverá grande tribulação, e pode ter havido na cidade de Jerusalém naquele tempo uma tribulação, mas a referência maior da grande tribulação mesmo, ela está no futuro ainda, porque Jesus falou, né, que nunca aconteceu antes e nem depois dessa tribulação vai acontecer mais. Então essa tribulação nunca há vida na face da terra. Então ele diz aqui, não tivessem aqueles dias sido abreviados, aí ele fala aqui, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Então, quanto o que vai ser terrível essa grande tribulação. Então, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quer dizer, a grande tribulação, conforme ela estava prevista, né, por Deus, ela não vai se estender por todo o tempo da sua previsão. Mas os dias serão abreviados para que não morra todo mundo, mas que sobre muita gente ainda. Então ele diz, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, aí ele fala mais um alerta aqui, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, olha, Cristo já veio, ou Jesus Cristo está ali. Então Jesus fala assim, olha, não acreditem nisso. Por que Jesus está dizendo para não acreditar quando alguém disser assim, olha, Jesus está em tal lugar, ou Jesus está ali. Então é para não acreditar. Por quê? Porque Jesus não virá dessa forma. Jesus não virá dessa forma. A maneira como Jesus virá é totalmente diferente. E aí nós já começamos a entrar, né, numa resposta lá da pergunta feita no início lá, né? O arrebatamento da igreja será invisível, será quietinho, será assim em silêncio, como é que vai se dar? Então ele fala, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, eis ali, ó, Jesus chegou, então, não acreditem nisso, porque Jesus não veio ainda. Se existe um anúncio que Jesus já veio, pode desacreditar, pode saber que é um falso anúncio, porque não é
dessa maneira que Jesus vem. Por quê? Porque coisas ainda precisam acontecer antes da volta de Jesus Cristo. Aí ele continua dizendo aqui, olha, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aí Jesus dá mais uma advertência. Vede que vô-lo tenho predito. Eu estou dizendo para vocês essas coisas antes de acontecerem, porque elas vão acontecer. Acreditem que elas vão acontecer, mas ainda não estão acontecendo. Portanto, Jesus não veio ainda. Então, portanto, se vos disserem, eis que Jesus está no deserto, não acredite, porque Jesus não veio ainda. Ou Jesus está no interior de uma casa, não vá, não acredite. Então, Jesus está fazendo essa advertência. Por que ele fala isso? Aí ele começa a dizer aqui a maneira que ele vem, como se dará a vinda de Jesus Cristo. Então ele diz assim, Jesus falando, no versículo 27 de Mateus 24, ele diz assim, por que ele diz assim? Olha, vou repetir o 26. Portanto, se vos disserem, eis que Jesus está no deserto, não saiais para ver, porque não é ele. Então, Jesus está no interior de uma casa, não vá porque não é ele, não foi Jesus que voltou. Mas aí ele diz, por quê? Porque a vinda dele, de Jesus, não será dessa maneira, mas será dessa maneira aqui que eu vou ler agora, que ele escreve. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, vocês já viram o relâmpago, né? Vem aquele relâmpago, assim, aquela coisa assim, aquele clarão grande, e é muito rápido, e se mostra de uma extremidade do céu até outra extremidade. Então ele diz, assim, como o relâmpago se mostrando vai do Oriente até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está dizendo assim, eu vou voltar desse jeito. O dia que eu voltar, vai ser uma vinda rápida, mas como um relâmpago, mas que todo mundo vai ver. Não vai ficar ninguém na face da terra que não vai ver a volta de Jesus, que não vai ver Jesus chegar. Então ninguém se engane que Jesus está em tal lugar, ou está numa casa, ou está no interior de um prédio, ou está num bairro qualquer. Não. Por quê? Porque no dia que Jesus Cristo voltar, toda a terra vai ver. Então por isso que ele diz, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E então ele segue dizendo aqui, quando ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, que Filho do Homem é ele mesmo, é Jesus Cristo, né? Então ele diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o que nós falamos? Falamos a respeito da grande tribulação, como essa tribulação será terrível. E ele fala, logo em seguida a tribulação daqueles dias, olha bem como acontecerá. O sol escurecerá, a lua também escurecerá, ou seja, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. O que Jesus está falando aqui? Ele está explicando como vai se dar a vinda dele, como vai se dar a volta de Jesus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, que nós lemos aí há pouco, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, o mundo inteiro, a terra inteira, o planeta Terra inteira vai ver isso. E então ele diz aqui, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esse sinal aqui, propriamente dito, eu não sei dizer. Eu acho que ninguém sabe, porque não é dito
Jesus não falou que tipo que vai ser. Alguém diz, é uma cruz. Bom, eu não sei, ninguém sabe isso ainda. Então eu prefiro me omitir, porque eu não vou dizer para vocês uma coisa que eu não sei. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é alguma coisa que a gente não tem ainda certeza absoluta. Aí ele fala, todos os povos da terra se lamentarão e verão. Todos os povos da terra se lamentarão e verão. Verão quem? Eles verão o Filho do Homem, Jesus, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Com poder e muita glória. Aí eu acho que vocês já começaram a perceber aí que a resposta, então, a pergunta que foi feita no início, lá, quando nós iniciamos, dizendo assim, o arrebatamento da igreja será um arrebatamento silencioso? Como é que ele se vai dar? Invisível, silencioso? Então nós estamos vendo aqui pela palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo falando, que a vinda dele, todo olho verá, o mundo inteiro vai ver, desde o Japão até o Brasil, passando por todas as nações da terra. Então ele continua dizendo aqui, e ele enviará os seus anjos com grande clangor, com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, os anjos de Deus, Deus mandará nesse dia, nessa hora que Jesus Cristo vem. Então os anjos dos céus também virão, e os anjos serão quem? Eles serão os agentes executivos do arrebatamento. Então vou repetir, os anjos que virão para conduzir, para reunir em toda a face da terra os escolhidos de Deus, os crentes em Jesus Cristo, esses anjos serão os executores do arrebatamento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Quer dizer, será um barulhão em toda a face da terra o dia que Jesus voltar. Os quais reunirão, os anjos reunirão os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui a gente responde, o arrebatamento não será uma coisa invisível, conforme a gente vê muito por aí, alguns vídeos, né? Passa, né? As pessoas estão assim, aí de repente desaparece um monte de gente. Ficam as roupas, né? E as pessoas, o que está acontecendo? Tal. Não, Jesus voltou. Mas Jesus voltou, ninguém viu? Essa não é a volta de Jesus. O arrebatamento misterioso, o arrebatamento silencioso, o arrebatamento secreto, não é alguma coisa que está na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada não existe essa coisa de arrebatamento secreto. Então, ainda que muitos possam estar falando sobre isso aí, mas não é uma verdade segundo as Escrituras Sagradas. Aí, diante desse fenomenal acontecimento, desse acontecimento mundial, aí Jesus fala, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, se vocês olham para, por exemplo, no caso que Jesus está dizendo, a figueira, e quando vê que os ramos se renovam e as folhas começam a brotar, então sabeis que está próximo o verão. Então Jesus diz, assim também vós,
quando virdes todas estas coisas acontecer, sabei que está próximo às portas. Quer dizer, Jesus está dando aqui os sinais precursores da vinda dele. E aí ele diz uma coisa importante aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração da qual ele se refere dos últimos dias, sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aí ele diz, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ele fala que o Filho, mas é porque ele estava ainda como ser humano aqui na terra. Então, quando Jesus falou esse sermão profético aqui, ele não sabia ainda naquela ocasião. Por quê? Porque ele estava destituído da manifestação de Deus através da vida dele. Porque, embora ele fosse Deus, mas ele não agia como Deus na face da terra. Ele não agia como Deus, ele agia como um ser humano cheio com o Espírito Santo. Mas aí Jesus vem e dá uma advertência aqui, que eu quero enfatizar bem essa advertência com vocês aqui, neste momento. Aí ele diz assim, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, senão o Pai. Bom, aí ele continua dizendo assim, olha, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus diz que ele voltará, quando for no dia dele voltar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Aconteceu que Noé estava falando, né, que iria cair um dilúvio sobre a terra, e ninguém estava ligando pelo aquilo que Noé falava. E então, ele diz assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, no dia que Jesus Cristo voltar, vai ser igual o dia em que o dilúvio começou a cair também. É exatamente isso que está dizendo aqui a palavra. Porquanto, aí Jesus explica, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas, né, a humanidade inteira, todo mundo, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Você vê bem, Noé estava, provavelmente ele tenha passado aquele tempo, se a nossa interpretação está correta, provavelmente ele tenha passado entre 110 a 120 anos anunciando a todo mundo que o dilúvio viria. Mas ninguém acreditava em Noé. Talvez ele dissesse, esse velhinho já caduco, já está caducando e tal, ninguém precisa de acreditar nele. E então, o dia que Noé colocou os animais para dentro da arca que Deus tinha falado, e Noé entra na arca, no dia em que Noé entra na arca, ninguém viu Noé entrar na arca, ninguém viu. Mas no dia que Noé entrou na arca, o que aconteceu? Deus fechou as portas da arca e começou então os céus se enegrecerem e começou a cair uma chuva muito abundante na face da terra. E então, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Eles não perceberam Noé entrar na arca nem a porta fechar. Eles só perceberam o quê? Quando começou a cair a chuva, mas a porta da arca estava fechada. E aí veio o dilúvio e pegou a todos. O dilúvio veio e levou a todos. Levou para onde? Para a destruição. Então Jesus está dizendo aqui, alerta solene, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, quer dizer, nos dias que Jesus voltar, 2 estarão no campo, trabalhando ou fazendo alguma coisa, não importa. Um será tomado, quer dizer, um será tomado pelo juízo
e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma mulher será tomada pelo juízo e a outra mulher será deixada, quer dizer, será poupada. Portanto, Jesus diz: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Bem, e agora eu quero dirigir uma palavra a todos vocês, todas as pessoas, nossos telespectadores aí, nossos assistentes aí do podcast A Bíblia Fala. Quero dirigir uma palavra especificamente para vocês. Olha só, nós estamos falando aqui sobre o dia da volta de Jesus Cristo e as várias advertências que Jesus Cristo deu para o dia em que ele voltar. Mas eu quero dirigir uma palavra a você. Como está a sua vida diante de Deus? Você já entregou a sua vida para Jesus Cristo? Você já confiou em Jesus toda a sua vida? Você já teve todos os seus pecados já perdoados? Você já atendeu aquele convite de Jesus quando disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus está trazendo para você, neste momento, essa palavra aí, tão maravilhosa dele, porque Jesus não deseja que nenhuma pessoa se perca, mas que todas as pessoas acreditem nele, creiam na sua palavra. E então, tudo aquilo que, por acaso, serve de impedimento de você decidir a sua entrega a Jesus Cristo, que você peça a Deus força neste instante, para Deus te dar graça para você abandonar todas as coisas e ter um encontro com Jesus Cristo, porque só Ele é que pode salvar o ser humano e ver-se livre de tantas coisas que vão acontecer, mas não somente dessas coisas aqui acontecer no dia da volta dele, mas as coisas terríveis que acontecerão na eternidade sem Deus. Então, quero trazer para você aqui uma oportunidade. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se você não teve ainda seus pecados perdoados, se você não foi perdoado ainda, e Jesus quer te perdoar, Ele oferece para você o perdão dos seus pecados, que você abandone a vida de pecados, tudo que você está fazendo de errado, tudo aquilo que você já fez até hoje, venha para Jesus Cristo, porque Ele está de braços abertos, esperando você. E Ele deseja muito te perdoar dos pecados que você cometeu. Ele deseja muito salvar a sua vida. Ele deseja muito que você não vá para a eternidade, não entre na eternidade sem ser salvo, sem ter sido salvo por Jesus Cristo, sem ter os seus pecados perdoados por Ele. E então, tenha essa oportunidade hoje. Se você quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, você pode fazer neste momento aí, onde você está. Você se arrepende dos seus pecados, peça a Ele que receba a sua vida, que perdoe os seus pecados e que a partir de hoje você vai seguir a sua palavra. Você vai olhar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia informa a respeito da salvação. O amor de Deus, o amor de Jesus Cristo está pronto para ser derramado e encher a sua vida e perdoar os seus pecados e purificar a sua vida e tornar você uma pessoa santa,
uma pessoa escolhida dele, uma pessoa que se deixou ser levado pela palavra de Deus, uma pessoa que não se deixou ser levado pelo pecado, mas uma pessoa que se deixa ser levada por aquilo que a palavra de Deus fala. Vinde a mim, todos vós que estáis em pecado, sobrecarregados de pecados. Então, todos os pecados que você tem cometido, não importa quais são, quantos são, e nem que tipo de pecados estão envolvidos. Mas Jesus, se você crer nele hoje e receber ele como seu Senhor e Salvador, ele perdoa todos os seus pecados e te concede o dom da vida eterna para você morar com ele, juntamente com todos aqueles que já, desde de Adão até hoje, acreditaram também em Jesus, já entregaram as suas vidas a ele, e são pessoas que têm a promessa da vida eterna. Então você pode ter hoje também na sua vida a vida eterna. Você pode ter esse galardão herdado de Deus, que é o perdão dos seus pecados e a vida eterna futura juntamente com ele. Deus que abençoe a sua vida. Não deixe de fazer isso. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.